Agora vamos com notícia de momento, é Break News. Na nossa programação, a Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério da Justiça fazem agora uma operação contra um grupo que planejava explodir o prédio, onde acontecerá um dos debates entre os candidatos à presidência da República. É o nosso analista de segurança, Elijonas Maia, quem traz agora as informações ao vivo. Elijonas, bom dia. Cara, ótimo dia para você, para quem está acompanhando a gente. Uma operação batizada de Rede Interrompida, justamente para que não ocorra esse ataque que estava sendo planejado por esse grupo aí, investigado pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal e também pelo Ministério da Justiça. É uma investigação e também uma operação da Divisão de Combate e Prevenção ao Extremismo, que ela é recente, inclusive, aqui no Distrito Federal, e também do Laboratório Cibernético do Ministério da Justiça. Um grupo começou a ser investigado e algumas mensagens começaram a ser analisadas pelos policiais civis e também pelos policiais que trabalham ali no Ministério da Justiça e descobriram que havia um plano de ataque a autoridades. Além desse plano de ataque a autoridades, segundo essa investigação da polícia e do Ministério da Justiça, havia informação e um plano ali com um mapa, inclusive, segundo os policiais, para colocar explosivos no prédio onde aconteceria um debate presidencial. E segundo esses policiais com quem conversamos, o debate presidencial seria no segundo turno, em outubro deste ano. Por isso que a polícia já está nas ruas na madrugada desta terça-feira para cumprir essas buscas e apreensões que foram determinadas pela Justiça Federal para interromper esse planejamento. São cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em 5 estados aqui do Brasil. Por exemplo, São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Tudo está sendo apreendido neste momento, por exemplo, o celular dos investigados, há também computador sendo apreendido e os mapas, documentação, caderneta, tudo que for de interesse dessa investigação. A polícia diz o seguinte, que o objetivo dessa operação é cumprir medidas cautelares para preservar provas e apurar possível articulação de ações violentas em Brasília durante o período eleitoral de 2026. Operação, então, batizada de Rede Interrompida, 8 mandados de busca e apreensão, operação que está em andamento, começou por volta de 6h30 da manhã, uma parceria aí da Polícia Civil do DF, também com o Ministério da Justiça e as polícias civis desses 5 estados que eu citei, onde as buscas estão ocorrendo. E é importante até explicar que dentro do Ministério da Justiça, esse Cyberlab, que é um laboratório cibernético, lá tem ali uma troca de informações e um compartilhamento de inteligência com as polícias civis dos estados, a integração. Por isso que o Ministério da Justiça está coordenando também essa operação. E deixo aqui ainda também, Carol, sobre essa operação, um recado que vai ter ainda na manhã desta terça-feira, às 11 da manhã, uma coletiva de imprensa com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, esse laboratório de inteligência que eu citei para vocês. Vai ter também o diretor-geral da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, o diretor de inteligência também, todos numa coletiva de imprensa para detalhar essa operação que a gente traz em primeira mão aqui para quem está acompanhando a gente, essa desarticulação de um grupo que estava planejando um ataque a autoridades e que havia mensagens de um plano de colocar explosivos no prédio onde aconteceria um debate presidencial do segundo turno, entre os 2 presidenciáveis que irão ao segundo turno, se houver um segundo turno, nas eleições de outubro de 2026. Novos detalhes, desdobramentos, a gente vai trazer aqui porque a operação está em andamento, inclusive com imagens. Assim que chegarem novas imagens dessas buscas que estão ocorrendo contra esses investigados, a gente traz aqui para a nossa audiência. Carol? Mas já em destaque aí na sua tela, a reportagem do Elijonas Maia, que também está conectado aqui no Novo Dia, atualizando você sobre essa operação que está em andamento. Começou por volta de 6h30 da manhã. Então temos a polícia nas ruas nesse momento para cumprir pelo menos 8 mandados de busca e apreensão em 5 estados do Brasil. Estamos falando dos 3 estados da região sul, além de São Paulo e Pernambuco. São mandados de busca e apreensão, nenhum mandado de prisão no momento, né, Elijonas? Temos mais informações sobre os alvos desses mandados e como a polícia conseguiu chegar a esse esquema, ao planejamento desse grupo.
temos, nesse momento, já a polícia nas ruas cumprindo esses mandados que o Eri Jonas traz aqui pra gente. Eri Jonas. É isso, Carol. São 8 mandados de busca e apreensão e não há mandados de prisão nessa fase de agora da operação batizada de Rede Interrompida, porque não há um pedido de prisão, porque não há um flagrante, porque precisa ter um flagrante para essa prisão ou então elementos probatórios para a justiça aceitar e determinar uma prisão, seja ela temporária ou uma prisão preventiva. No caso de hoje, a polícia está cumprindo essas buscas justamente para colocar ainda mais solidez na investigação com os celulares e os computadores que estão sendo apreendidos dos alvos. O que já se tem neste momento nessa investigação é que os investigados são homens entre 18 e 31 anos, que são espalhados entre esses 5 estados que eu citei, reforço, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E esses homens estavam articulando na internet e também na dark web, a internet obscura, onde há policiais de inteligência ali sempre monitorando. Começaram a analisar esses grupos, essas mensagens e chegaram aí a esse grupo, a essa rede que estava planejando um ataque com mapas, inclusive, do prédio onde aconteceria um debate presidencial. Com base em tudo isso e para evitar um ataque aqui em Brasília, como diz a própria operação, diz que é para evitar possível atentado ou ação violenta aqui em Brasília durante o período eleitoral, justamente para interromper, prevenir um ataque que aconteça aqui em Brasília. Por isso que a operação está em andamento. Quando tiver novos detalhes, a gente vai trazendo aqui para quem está acompanhando a gente também um grupo especializado, específico, organizado, sendo desarticulado para evitar qualquer ataque aqui em Brasília. Bem, obrigada, viu, Eri Jonas? A gente está acompanhando, então, as informações com as nossas equipes também na região sul do Brasil, São Paulo, Pernambuco, monitorando o cumprimento desses mandados. Informação de momento que Eri Jonas traz para a gente. Então, esse grupo que estava articulando um ataque ao local onde acontecerá um eventual aí debate entre candidatos à presidência num segundo turno. Temos, então, informações do Eri Jonas, já inclusive no nosso site também. Também destaca uma outra operação, porque tem essa, que é da Polícia Civil do Distrito Federal e do Ministério da Justiça, e tem uma outra operação que também está em andamento agora, colocando em tela a reportagem do Gustavo Uribe. Essa é a operação da Polícia Federal, nova fase da Operação Sem Desconto, que apura também a lavagem de dinheiro. Os policiais federais cumprem agora 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão. Então, estamos falando aí de mandados para apurar suposta lavagem de dinheiro entre os fatos investigados na Operação Sem Desconto. Então, temos aqui informação de que os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e também no Maranhão. São 18 mandados no total. As investigações tiveram início após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais, que, em tese, teriam utilizado pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos. As investigações pretendem esclarecer a origem e a destinação desses recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados. Também aqui estamos apurando quem são os alvos nesse momento dessa operação, essa nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga aquele esquema de fraudes no INSS, descontos irregulares em aposentadorias e pensões do Instituto. Então, agora a PF está nas ruas também, cumprindo esses mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, apurando lavagem de dinheiro. Gustavo Uribe já nos informa no site da CNN. É claro que a gente vai te atualizando aqui ao longo dessa edição.